Olá galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria, meu nome é Bruno Alegria. Um tema difícil de se tratar, porém que se faz necessário. Eu gostaria aqui de rechaçar o vídeo que o senhor Mussi Filho fez a respeito da opinião que a jornalista Adriana Araújo deu quando ela tratava a respeito dos bebês reborn. E eu creio que, de fato, a opinião da Adriana Araújo, da jornalista Adriana Araújo da Band, foi infeliz. Creio até que possa se dizer um pouco preconceituosa, e o preconceito ele vem quando a pessoa não tem o conhecimento pleno a respeito de um determinado assunto. Uma coisa, de fato, ela tratou de uma coisa importante que é sobre a saúde mental das pessoas. Isso, de fato, é muito importante em qualquer área. Em qualquer área. E ela estava criticando, por exemplo, o pedido de licença maternidade para uma mulher que compra um bebê reborn. Convenhamos, de fato, isso é um tema a ser tratado, né? E a respeito também da influência da internet, né, desses meios, para que às vezes a gente começa a comprar coisas e a gente não repara que a gente está sofrendo influência, que existe um trabalho para nos influenciar, não só nessa questão de compras, mas até, por exemplo, na própria política. Os meios hoje, e através até do próprio jornalismo, os meios hoje eles nos influenciam muito sem que a gente tenha a percepção disso. E isso é muito importante tratar. Então ela não está errada em tratar disso, ela não está errada em tratar a respeito da saúde mental das pessoas, não só das mulheres que compram seus bebês reborn, mas, assim, a saúde mental ela tem que ser tratada em vários aspectos. Só que ela coloca os colecionadores as pessoas, os homens, no caso, que colecionam bonequinhos, carrinhos, joguinhos, como um problema de saúde mental. Não, não é um problema, vamos dizer assim, a pessoa que coleciona tem um problema, coleciona bonequinho, tem um problema de saúde mental. Ela está errada nesse aspecto, muito errada. Ao contrário, o colecionismo é um fator natural e a gente pode abordar isso depois, ele realmente está mais ligado ao homem do que à mulher. E principalmente nessa área de miniaturas e bonecos e até bonecas. Eu já vi homens que colecionam bonecas, inclusive já vi uma coleção maravilhosa de um homem que colecionava boneca. Pô, isso é inacreditável. Mas, ao contrário, isso até ajuda a pessoa, porque ela faz vários relacionamentos, e aí isso é outra discussão. Mas isso ajuda na saúde mental da pessoa. Obviamente, no meio do colecionismo, você pode desenvolver problemas em relação a colecionar. Você pode ter descontrole de compras. Existem muitas questões psicológicas e psiquiátricas que podem se apresentar quando você está colecionando. Isso é um fato. Isso é um fato. Muitos de nós passamos por isso, né? Eu não me excluo em determinados momentos. Algumas pessoas colocam isso até como o seu Mussi Filho colocou para mim uma vez, de uma forma irônica, que a pessoa, às vezes, ela tem vergonha disso, né? Não é vamos dizer assim, nenhuma vergonha. Todo cara, toda pessoa pode desenvolver um problema de saúde mental, qualquer pessoa. Eu, o seu Mussi Filho, a dona Adriana Araújo também, qualquer pessoa. Isso é um cuidado que a pessoa tem que ter para a vida toda. Só que
O cara colecionar boneco não significa que ele tem um problema de saúde mental. Essa opinião ela é errada, de fato. Não é? Então, assim, há de se ter cuidado, a opinião dela não está errada, na questão da saúde mental, do cuidado, mas está errado em dizer que o cara que coleciona boneco ou joguinhos e tal tem um problema de saúde mental. Está errado nisso. Agora, agredir a jornalista, dizer que ela é uma pseudo-jornalista, dizer que ela não é honesta, dizer que ela não tem caráter porque ela deu a sua opinião, isso é um absurdo. Inclusive, ele se coloca como jornalista também, só que pelo que eu sei, ele pode ter formação, pode ter uma formação em jornalismo. Agora, pelo que eu sei, o senhor Múcio Filho conduz aquelas empilhadeiras. Ele é condutor de empilhadeira. Onde ele se formou, se ele se formou em uma faculdade de fundo de quintal, porque uma pessoa que se diz jornalista agredir a uma outra jornalista porque ela está dando uma opinião, xingando ela, ora, convenhamos, até a gente perde como colecionador a oportunidade que ela nos dá através de uma opinião errada, creio errada, de nós conversarmos. Não, calma aí, dona Adriana Araújo, a coisa não é assim, a coisa é assada. Né? O colecionismo é um fator no mundo inteiro, que milhões de pessoas colecionam, existem eventos, as pessoas se relacionam. Eu conheço casais que se conheceram através do colecionismo, né? Casaram, se conheceram no colecionismo. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conversar com a jornalista e falar, olha, eu creio que a sua opinião não está legal em relação ao que a senhora disse. Será que não é dessa outra forma? E, naturalmente, a jornalista Adriana Araújo é uma mega jornalista da Band e provavelmente ela não estabeleceria essa conversa, né? Mas que seria interessante seria ela estabelecer essa conversa com os colecionadores. Não, mas e isso, e aquilo? Ela mesmo, o jornalista ele tem esse papel de ser questionador, de perguntar, de não, mas e isso, e aquilo? Será que isso não se dá dessa forma? Será que isso não se dá de outra forma? Eu conheço colecionadores que têm problemas psiquiátricos em relação às suas coleções. Eu conheci um cara do Rio Grande do Sul que o cara às vezes deixava de comer para poder comprar um boneco. Assim, era assustador. Essa pessoa teve que passar por um tratamento. Obviamente, isso já tem muitos anos, eu nem lembro o nome dele, nem diria, obviamente, mas ele teve, eu lembro que na época, ele mesmo comentou que ele teve que passar por um tratamento. Então, esse fator existe agora. Na verdade, às vezes a pessoa tem um problema. E aí, quando ela joga esse problema de saúde mental dela no colecionismo. Não é o colecionismo que causa o problema de saúde mental. De repente, se ele jogasse uma outra coisa, eu vou consumir drogas, ou eu vou consumir alguma outra coisa, ou eu vou agir de uma outra forma numa outra área. Né? Às vezes a pessoa tem um problema e esse problema se reflete, pode ser no colecionismo, pode ser em qualquer outra área. E aí ela precisa de um tratamento, entendeu? Então realmente existe uma falha nessa opinião. Agora, agredir a jornalista, uma pessoa como o senhor Múcio Filho, que vive agredindo as pessoas online, eu já fui vítima dele no Facebook, e as pessoas estavam brincando em relação ao Jeep que foi colocado
em uma feira lá de colecionismo e tal, e eu coloquei lá também a minha opinião e ele veio me agredir. Só que agride com ironia, né? E aí veio me agredir, agrediu em várias outras coisas, veio falar até de time de futebol, qual era o meu time de... que o seu time de futebol é aquele. Cara, a gente está falando sobre outros assuntos. Então, é preocupante que uma pessoa assim se coloque como jornalista, porque a própria atitude da pessoa não é uma atitude de jornalista. Porque o jornalista não pode agir assim, não é? E é preocupante, porque o próprio Múcio Filho escreve G.I. Joe com J. Nós já falamos sobre isso. Pô, como um cara que teria uma qualidade enquanto jornalista pode escrever uma coisa tão errada assim? Uma coisa que faz parte do meio dele, do que ele coleciona, do tipo de item que ele coleciona. Então é triste, porque acaba de fato denegrindo a nossa imagem de colecionador de figuras de ação, de bonecos. Eu gosto de falar bonecos, eu gosto mais que me chamem de colecionador de bonecos do que de figura de ação. Então, acaba, por exemplo, isso cai na mão da jornalista. Poxa, a pessoa olha e diz, pô, esse cara tá aqui me xingando, né? De fato, pô, eu não estou errado em relação à opinião que eu dei. É uma chance que a gente perde de mostrar para ela e para outras pessoas vamos dizer assim, a beleza de colecionar. E reconhecer também que no colecionismo existe alguns tipos de problema em relação à saúde mental. De fato existe. Então, é uma chance que a gente perdeu e que eu fico muito preocupado quando uma pessoa age assim, agredindo, chega assim, e que é um hábito. É um hábito, por exemplo, dele fazer uso de imagem das pessoas de forma incorreta. Ele faz uso, e até legalmente incorreta. Ele fica xingando as pessoas online, né? Então, ainda mais uma pessoa assim que se coloca, que gosta de mostrar aos outros que é uma pessoa religiosa, etc e tal. Poxa, é triste ver realmente uma pessoa que se diz colecionador de bonecos agir dessa forma e que tem um canal agir dessa forma. Foi uma chance que a gente perde de realmente esclarecer isso. Bom, da minha parte eu fiz o seguinte, eu fiquei preocupado, o vídeo dele não teve poucos acessos, naturalmente vendo o meu canal, ainda que eu não edite há muito tempo, né, estou praticamente parado, ele tem um volume muito maior de pessoas do que o dele, que é um pequeno canal. Acho até que é um pequeno, não que o meu seja grande, o meu canal é muito pequeno, é mínimo, mas o dele é muito menor. Então assim, acredito que seja até muito menor por conta disso, porque quem quer ficar vendo a pessoa ter esse tipo de atitude? Ninguém quer ficar vendo isso, né? É vergonhoso, nenhum colecionador que se preze quer ver esse tipo de coisa. Mas como foi um short, né, do YouTube, teve muitos acessos, e aí eu fiquei preocupado com esses acessos. Disso dá uma imagem ruim a nós colecionadores. Aí o que eu fiz? Eu, há muito tempo atrás, eu dei 2 entrevistas para a Band. Eu nem lembro se foram ao ar, porque a minha vida está tão complicada que eu nem verifiquei, para ser sincero. Uma a respeito da má conservação de uma determinada estrada, eu sou da área, né? A outra a respeito do determinado comportamento, sumiço de pássaros numa determinada área. Eu não sou dessa área. Então, assim, eu criei esse contato através dessas 2 entrevistas, e aí eu entrei em contato novamente com a Band, tentando conversar sobre isso,
para que a nossa imagem de colecionadores não ficasse ruim, né? Que nós conversássemos sobre isso e que isso chegasse à própria Adriana Araújo e que ela pudesse rever essa opinião. Eu acho que a coisa ela é feita dessa forma. Eu acho que a coisa tem que ser feita dessa forma, educada, conversando. Assim é que os seres humanos, né, se relacionam, não xingando, agredindo. E aí eu conversei lá, mandei isso para Band News, na verdade eu mandei para a rádio Band News, não cheguei a mandar para a emissora Band de televisão, posso até fazer isso depois, e andei conversando com a Federação de Jornalistas também, porque isso também é uma coisa ruim para o meio jornalístico, né? A pessoa dá uma opinião e receber uma agressão. E justamente no intuito de que a nossa imagem de colecionadores de bonecos não fique ruim. Não é. E através da federação, do conselho, né, de jornalismo, eu estabeleci essa conversa para que a gente possa, né, sei lá, cara, no sentido de, sabe, às vezes a gente sofre tanto preconceito como colecionador, e a gente sofre, de fato. Eu sofri muito, eu trabalhava numa grande empresa e eu namorava uma menina dentro dessa empresa. Eu creio que, não sei se foi ela, se de repente fui eu mesmo, que ela comentou com alguém que eu colecionava bonecos. Porra, ferrou, cara. O preconceito, ele é de fato muito grande, e ele é no sentido da opinião da senhora Adriana Araújo. Só que é aquilo, cara, eu nunca briguei com ninguém por causa disso. Eu sempre procurei ao contrário. Lá na empresa, eu puxava a pessoa para junto de mim e, pô, cara, não, a gente coleciona por causa disso, a gente coleciona por causa disso. Pô, cara, eu vou a uma feira todos os sábados, vai comigo, entendeu? Vai lá conhecer o pessoal, vai lá, pô, parar num dia de sol bacana, ficar conversando lá com o cara que tem a barraca lá, puxar a pessoa para que ela conheça sobre aquilo. Então eu tinha esse tipo de atitude. Eu não virava pro cara e, olha, você é não sei o que, é um pseudo não sei o que lá, você não tem honestidade, você é sem caráter por dizer isso para mim. Não, cara, isso só vai queimar a gente, entendeu? Então a atitude ela tem que ser diferente, ela tem que ser uma atitude educada, né? Nós temos que ter educação. É óbvio que muitas pessoas não têm educação, não têm cultura, não tiveram oportunidade, às vezes, de ter uma educação familiar, uma educação numa escola legal, e agem sempre, hoje em dia, tudo é com ódio, entendeu? Tudo é com ódio. O discurso de ódio hoje ele é o natural, entendeu? Eu estabeleci na minha vida o seguinte: a pessoa, eu respondo as coisas. Então, por exemplo, o Múcio Filho veio a mim uma vez me agredir. Eu respondo. Eu não vou lá e agrido gratuitamente. Só que é engraçado, os caras no colecionismo, eles fazem o seguinte: eles me agridem, aí eu respondo. Aí depois eles pegam aquilo, não, você disse para mim não sei o que lá, não. Não, eu tenho por princípio só responder. Agora eu respondo, entendeu? Quando o cara é do colecionismo, que ele tem a compreensão daquilo. Agora, a pessoa que não é do colecionismo, no Brasil se tem preconceito em relação a muita coisa. A muita coisa. O brasileiro, ele é reacionário, ele é preconceituoso. Então, cara, ao invés de brigar, pelo menos como eu procuro ter educação, eu procuro esclarecer. Eu acho que esse é o melhor caminho, é esclarecer. E eu acho que veio agora essa palavra que é boa para essa situação. Então eu entrei em contato com a Band News no sentido de esclarecer. Não, olha só, a situação é essa. Por favor, vamos tentar esclarecer. Eu acho que fica mais bacana para a gente.
Eu acho que o meio do colecionismo ele está muito agressivo. Tem muita gente que só está colocando ódio. E é ódio, é ódio, é ódio, é esquema, é moldando opinião, é fazendo... Olha, é muito esquema no colecionismo, é muito ódio, é muita gente xingando, ostentando, sabe? Querendo... Eu vou falar sobre isso num vídeo. Eu já estou para falar sobre isso na minha cabeça. É muita gente, através do colecionismo, querer ser o tal. Pô, cara, para com isso, tá bom? Beijo grande do Alegria. Eu realmente não sei se o seu Mussi Filho vai manter o seu shot lá, é short ou shot? Não me lembro. Acho que é short, né? Que é de pequeno vídeo, né? Vai manter, vai ter, vai bater ali, vai, não, eu vou manter aqui, mas vamos ver. De qualquer forma, eu espero que a Band News e outros jornalistas, de fato, né? É engraçado o cara chamar uma baita de uma jornalista, não que eu concorde com as opiniões dela ou do jornal da Band, né? Mas isso faz parte, isso é que é o bacana, né? Mas chamar, parece assim uma coisa de inveja do cara, né? Tipo, não, eu não cresci na profissão como jornalista, então eu vou pisar lá no cara e tal. É aquela coisa, parece do cara recalcado, né? Isso é triste, como tem gente recalcada no país, né? Aí, essa pseudo-jornalista. Quem é pseudo, né? Ali, né? Ainda mais agredindo e tornando a nossa imagem como colecionador de bonequinho, de carrinho ou de qualquer coisa pior, do que aumentando o preconceito que as pessoas já têm em relação a gente, né? Mas é isso, vamos tentar esclarecer as pessoas, menos agressão, menos ódio. Já tem muito ódio em tudo que é lugar, vamos parar com isso, né? Já tem muita gente até morrendo por causa de tanto ódio, né? É horrível. Olhar o jornal, por exemplo, é uma coisa horrível no país. Beijo grande para vocês, tá?